Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Euriale Voidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. E o tema de hoje é a importância do CS dentro das empresas. Logo mais eu conto sobre o convidado especial de hoje. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. O convidado de hoje é o Paulo Sato, especialista de Customer Success da Suno. Muito obrigada, Sato, por estar aqui hoje, dedicando seu tempo em trazer conteúdo para o nosso público ouvinte e também para quem está nos assistindo no YouTube. Sato, mais uma vez, obrigada. E convido você a se apresentar, a contar um pouco como e quem é o Sato, como que você chegou nesse mundo de CS. Bom, primeiro é um prazer, acho que estar participando aqui do seu podcast, Yuri. Agradecer também o Rodrigo, né, que Fez me indicou, intimou para vir para cá, mas agradeço também ele. Gosto muito dele, ele sabe. E, bom, eu acho que a ousadia minha falar que eu sou especialista em Customer Success. Eu uso, né, Customer Success hoje na minha atuação, mas dentro do meu profissional, né, sou formado em administração, fiz MBA já pelo IBMEC em investimentos. Tive uma passagem pela Faculdade de Administração lá da Alemanha, Hochschule Düsseldorf. E hoje eu estou atuando diretamente, né, ativo no mercado financeiro na Suno. Hoje eu sou coordenador da parte de consultoria da Suno, mas previamente a essa atuação eu era coordenador de Customer Success de fato. Então lá que eu realmente tive a imersão nesse tema, né, que é tão comentado, né, tão pungente hoje, que é o de Customer Success. Eu acho que mesmo assim, antes do tema, né, de Customer Success, eu tive uma passagem pela Nestlé. E lá eu tive tanta oportunidade de trabalhar na ponta comercial, né, pegando a Fiorino mesmo, colocando nesse café dentro e indo vendendo na rota dos clientes, quanto da parte analítica interna. Então, eu já tive um contato, acho que o primeiro contato com a parte de clientes foi ali na Nestlé. Mas hoje daí eu já fiz uma transição de carreira, uso ainda CS, acho que no dia a dia, acho que todo mundo pode usar isso, né? Acho que é um conceito que não fica só solidificado, né, em uma área. Então, hoje eu uso também na coordenação da Suno Consultoria. Legal, Sato. E um ponto que você comentou, né, sobre estudar, pivotar a carreira. Hoje nós temos 50% do nosso público ouvinte e leitor também do Portal Customer que está iniciando na área de CS. E na sua visão, afinal, o que é o Customer Success? O que é o sucesso do cliente? Eu acho que duas palavras-chave para a gente determinar o que é Customer Success é resultado desejado e interações. A gente estava falando do Lincoln Murphy, não tem como não falar dele. Não tem como não citá-lo. Mas eu acho que a minha visão é muito próxima dele. Acho que o Customer Success é quando o cliente atinge o resultado desejado através das interações com a empresa. Eu acho que vem muito daqui o conceito. Mas se for partir para um lado mais da área de Customer Success, eu já vi muitas interferências, né, misturando, acho que, CS com CX. E eu acho que, pelo menos na minha opinião, não tem muito certo e errado, né? Tem empresas que têm as duas áreas, né, distintas, tem outras que só têm uma ou outra, e tem outras que juntam as duas. Acho que daí, na minha opinião, até para dar uma esclarecida melhor, acho que como se fossem duas esferas, né? Então, você tem a esfera de CS e a esfera de CX. Eu acho que o que é de fato impossível é você não achar que tem uma sobreposição ali no meio. Né? Então, acho que da esfera de CS, o que se pode esperar, né? Como métricas, por exemplo. Né? Então, acho que a LTV é uma métrica muito importante, Lifetime Value. Questão de jornada, acho que esse é um ponto importante para distinguir. O CS, de fato, acho que começa quando o cliente ele é ativado, ele entra na sua base. Né? Então, a partir do onboarding. Acho que o onboarding é muito voltado para CS. E outras métricas, como você pode pegar a Health Score também, acho que eu considero muito de CS. Fugindo da sobreposição, indo para o lado de CX, acho que, resumindo, pega a parte acho que de uma jornada um pouco mais ampla. Né? Então, se a gente pegar métricas como CS, né, de Customer Effort Score, você já vê mais em CX, né? O esforço que o cliente tem que fazer no momento de compra, por exemplo. Né? Então, quando ele não é um potencial lead, coisa que CS fica um pouco mais afastado. E eu acho que o interessante é que nessa sobreposição, que eu acho que é impossível, né, tirar de uma área e de outra, tem as clássicas, né, que é NPS,
Você tem, NPS, CSAT, toda a jornada do cliente como um todo e a principal métrica, que é, na minha opinião, que é o churn. Que é o churn e a recorrência. E a recorrência. O que sai e o que entra dentro da companhia, né? E o CS, ele é um ponto importante, né? E você colocou ali essa junção das áreas. E eu acredito muito na importância das áreas ou trabalharem juntas, quando a empresa tem as duas áreas, mas um pouco além disso, que todo mundo... Né? Quando você comentou na abertura, todo mundo pode fazer CS dentro da companhia, todo mundo cuida do cliente dentro da empresa e todos os colaboradores podem ter ali na veia o quanto que isso é importante. E falando sobre as métricas, né? Nós falamos um pouco sobre as métricas, tudo mais. Quais são as métricas que você considera de fato importantes para que o CS acompanhe no seu dia a dia? Eu acho que CS, se a gente for pensar em métrica, acho que tem que dar um passo para trás antes e a gente entender qual que é a jornada do cliente, né? Como eu comentei. Perfeito. Então, acho que se a gente fosse dividir até, né, para você fazer uma implementação de CS, né, que seria o prévio para você ter métricas, né, itens de controle para a sua área. Para pensar na jornada, eu acho que seria o primeiro passo. A gente pode dividir CS, na minha opinião, em 3 camadas. Acho que você já deve ter uma visão similar, né? A primeira camada seria uma camada descritiva, a segunda uma camada preditiva e a terceira prescritiva. Acho que para ficar bem claro qual que é o diferencial de cada camada, a gente pode fazer uma analogia até com um médico e um paciente. Então, o paciente, por exemplo, ele está com algum sintoma, ele está tossindo muito, está com uma temperatura corporal alta e está com febre. Essa descrição que ele vai fazer para o médico. Através dessa coleta de dados, o médico vai entender. Ele pode ser preditivo no sentido, vários pacientes aqui já chegaram falando sobre esses sintomas e todos grande maioria eu diagnostiquei como sendo uma gripe, né? Então, a partir disso, dessa coleta de dados, ele consegue meio que clusterizar e entender qual que é uma possível causa raiz daqueles sintomas. A terceira camada, que é uma camada acho que envolve muita coleta de dados, machine learning, é a prescritiva. Que no caso seria, através desse sintoma que foi localizado, da causa raiz identificada, quais ações que ele pode tomar. Então, por isso que é até prescritível, quando o médico prescreve, quais são os seus próximos passos, né? A receita que você vai ter que tomar, a rotina que você vai ter que fazer. Então, trazendo mais ainda um pouco para o mundo CS, eu acho que, resumindo, a primeira camada, descritiva, é onde você coleta dados comportamentais. A segunda camada, que é a preditiva, é onde você vai trabalhar com esses comportamentos, só que trabalhar no sentido de clusterizar. Então, criar, no limite, microsegmentações dos seus clientes. E a prescritiva, que seria a última, é justamente usando aquela palavra-chave que eu falei no começo, que seria interações. Através desses clusters, você tem uma interação. Só que eu acho que o grande diferencial é você ter uma interação não manual, e sim automática, né? Então, você tem todo um conjunto funcionando de diferentes formas, né? Exato. E um ponto que você comentou é essa automatização, e aí vem a importância de clusterizar a sua base de CS, entender qual é o melhor momento, o porquê, quando e como. Sim. Qual que é o valor que esse cliente deseja, como ele deseja esse valor e quando ele deseja esse valor. É um produto que entrega valor diário, mensal, semanal, anual. E aí você entende qual é a estratégia que vai ser colocada sobre esse cliente. E se vai automatizar ou não, se é um cliente que requer uma atenção muito maior, que aí tem um fino trato junto com o CS. E nesse ponto, é um ponto importante, porque as empresas precisam amadurecer nessas metodologias. Sim. Não é algo que é feito da noite para o dia, Claro. Requer estudo. Como você mesmo trouxe, a importância de mapear a jornada, e mapear a jornada é um trabalho que requer dedicação, estudo, É a longo análise, prazo, né? Um investimento a longo prazo. comportamento. Exato, não é um post-it bonito colado, todo coloridinho na parede, não Sim. é um quadro, ele tem vida. Sim. E como que você visualiza, como profissional da área, a maturidade do mercado de CS no Brasil? Eu acho que assim, é um mercado pujante aqui, acho que um tema mundial. Acho que no Brasil ele está numa fase que, na minha opinião, até no mercado financeiro, é incipiente ainda. Acho que é um tema bem recente. Acho que é legal contar a história. Acho que o tema de CS começou a surgir muito forte, acho que a partir de 2010. Porque antes disso, até um artigo muito interessante que eu recomendo quem está assistindo ver,
que é um artigo chamado The Age of the Customer Driven Capitalism. Então, foi um artigo que foi publicado justamente em 2010. Ele aborda como é que foi feita essa transição do capitalismo antecessor, que era o shareholder value, né? Então, como gerar valor para o acionista, para você virar a chave um pouco e falar, tá, para o acionista, mas em primeiro pilar você tem que gerar valor para o cliente. E esse artigo ele fala como é que foi essa transição, né? Para ter uma ideia temporal de quando é que começou o shareholder value, foi acho que 1972. Acho que duas figuras críticas assim nessa época foi o CEO da Coca-Cola, né, o Roberto, agora esqueci o sobrenome dele, mas também teve o CEO da AGE. Os dois pegaram a parte de CEO em 1981, se eu não me engano. Eles foram duas grandes figuras que deram certo nessa base do shareholder value, né? Só que qual que era o principal motivo ali? O único, até acho que pilar, era gerar valor para o acionista, né? Como é que você vai gerar valor? O preço da cota da empresa se valorizar. Como é que valoriza, né? Como o futuro é meio que imprevisível, basicamente uma estimativa coletiva dos fluxos de caixas futuros das empresas trazida a valor presente. Só que o ponto essa criação e destruição de valor é muito cíclica, né, para o mercado. Então, no curto prazo, você vê aquela ação oscilando absurdamente. No longo prazo, ele tende a fazer uma curva muito mais bonita, mas no curto prazo você vê uma oscilação muito grande. E por que eu estou falando isso? Eu acho que no curto prazo, justamente por essas oscilações, empresas que são muito focadas em só gerar valor para o acionista, o CEO, né, o alto escalão, ele acaba, contra a intuição dele, acho que tendo que tomar decisões que afetam o longo prazo da empresa, né, a perenidade dela. E acaba afetando, por consequência, no longo prazo o acionista. Mas de que forma? Pelos clientes. Porque acho que quando você toma decisões de curto prazo, né, curto prazista, por exemplo, você sai dando desconto, por exemplo, coisas que não afetam, né, a perpetuidade do cliente, você acaba afetando a médio e longo prazo esses clientes. Então, essa virada de chave que passou a ter, não, eu acho que o sentido é o quê? A gente tem que gerar valor para acionista, mas, em primeiro ponto, maximizar o valor que a gente gera para o nosso cliente. Ao passo de que a gente vai deixar os acionistas com uma relação de risco-retorno aceitável. Mas o principal foco vai ser sempre a satisfação do cliente. Eu acho que quando teve essa transição, que foi uma grande virada de chave para a CS. Eu vejo isso muito em empresas americanas, que eu acho que foram as pioneiras, né? Sim. Acho que eu posso citar aí Johnson & Johnson, né? P&G, Unilever. Acho que tiveram essa virada de chave cedo. E hoje eu vejo muitas empresas, mas, de novo, muitas startups, né? Então, por isso que eu acho que está num momento incipiente aqui no Brasil, né? Esse mercado. Exato. O CS ele já nasce muito forte em algumas startups, porque elas já iniciam com times de CS e já com uma cultura olhando o growth, olhando uma aceleração, olhando uma entrega de valor, enquanto algumas empresas, não todas, mas algumas empresas mais tradicionais, elas estão numa velocidade um pouco mais, não digo lenta, mas num cruzeiro onde a mudança ela é um pouco mais demorada. Exatamente. Dificulta, né? Mais fácil a gente trocar um copo de lugar do que a gente trocar uma piscina inteira. Uma piscina inteira, exatamente. Então, existem estratégias aí, de novo, para o consumidor, na ponta final, não ser impactado, precisa, de novo, voltamos no mesmo ponto de mapear a jornada, quais são os seus riscos, quais são os pontos de atrito, quais são as necessidades aonde precisa apertar os parafusos certos, no momento certo, para o cliente certo e vender o produto certo. Claro. E hoje você está como CS, né? Aliás, você está como consultor dentro da Suno. E como foi a experiência de fazer CS no mercado de investimento, no mercado novo, né? O CS, nós acabamos de falar que ele está numa maturidade, numa curva de maturidade no Brasil, e fazer CS no mercado financeiro. Como que foi essa experiência na prática? Deu frio na barriga? A primeira experiência que eu tive de CS foi numa startup. Foi até uma movimentação que tinha Key Account. Eles demandaram, não, agora a gente vai mudar para CS. E o que eu vi, que eu acho que é bem interessante do lado de CS, acho que independente do mercado que você está atuando, a sua base que você vai usar vai ser a mesma. Então, eu estava atuando com pricing de varejo e mudei para Suno, né, mercado financeiro, mercados distintos, né, com certeza,
mas a forma de você observar a CS, como organizar, se manteve a mesma. A metodologia por trás foi a mesma. Eu acho que você tem que estratificar, criar planos de ação, ter uma metodologia por trás, e as métricas vão ser as mesmas. Acho que um grande exemplo disso é o próprio NPS. Tem muita gente que acha, acho que para o meu setor o NPS não é tão efetivo. Mas você pega a Charles Schwab usa NPS, a Apple usa NPS, a Bank, obviamente, cunhou NPS usa. Então, Enterprise, né? Então, todo setor você consegue adaptar o CS para ele. Eu acho que, independente de onde você está, você pode implementar. Acho que é isso que eu quis passar. Exatamente. A gente estava conversando sobre alguns mercados disruptivos antes e eu concordo muito. O CS hoje ele é aplicável à metodologia em qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer segmento. E, de novo, é importante que o profissional estude, capacite e adeque os modelos para a realidade daquela empresa, como que ele vai aplicar. E essa parte do diagnóstico do CS consultivo, ela vai ser uma das chaves de sucesso para essa estratégia. E falando um pouquinho sobre os profissionais que estão ingressando nesta área, quais são as dicas e recomendações que você daria para quem está iniciando a carreira hoje em CS? Acho que eu posso dar 3 dicas assim, para a questão de CS. Acho que a primeira é, em determinado momento da sua carreira, ter contato com o cliente. Eu acho que quanto mais você chegar na ponta, melhor, porque é uma experiência muito enriquecedora. Acho que eu fiquei não muito tempo, menos de um ano, na ponta comercial da Nestlé, mas é surreal, assim, o quanto que você aprende lidando com clientes de diferentes classes, diferentes etnias, diferentes tudo. É muito enriquecedor, então acho que para CS, quando você vai analisar o dado lá de fato, porque CS eu vejo muito como área de dados, né? Mas quando você tem esse feeling do cliente, contribui muito. Eu acho que essa é uma dica que eu poderia dar. A outra é o que eu estava comentando. Eu acho que você tem que ser a favor de usar a metodologia. Acho que não tem como você criar uma área de CS sem ter metodologia, sem também não dar um passo muito maior que a perna. Como eu estava comentando, né? Tem 3 camadas. Acho que não dá para você achar que do dia para a noite, como você estava falando, vai dar para a gente conseguir ser prescritivo ou preditivo. Então começa, senta, vê qual que é a jornada do cliente, se é um contrato vigente de 12 meses. Então, aonde que é o onboard, aonde que é a adoção, aonde que é a maturidade em tese do cliente e aonde é que é a renovação. E daí, depois que você tiver isso tudo bem armado, bem mapeado, você começa a aplicar, né, NPS, todas essas métricas. Né? Acho que esses são 2 pontos principais. Legal. Eu acho que é muito importante, né, entender estas fases do consumidor e metrificar, com base nesta metrificação, qual é o plano de ação, como você vai estruturar e fazer as ações preditivas. Então, primeiro você faz a higienização de todos os pontos de atrito para depois começar a colocar as cerejinhas no bolo. Exatamente. Como que você vai colocar isso tudo? É maturidade, é processo, é evolução e é estudo. Uma dica que eu sempre dou para todo mundo que trabalha com CS. Pessoal, nunca vamos parar de estudar. Quem não gosta de estudar, não vai para a CS, porque nós estudamos todos santos dia. Quais são as novas técnicas, quais são os novos produtos, o que está aplicando numa empresa, será que eu posso aplicar aqui, como que eu aplico, em que momento, isso faz sentido, se não faz, estudo em cima de estudo. Então, complemento aqui a dica, hein, pessoal, busquem referências, estudem, escutem podcasts, vão conversar com profissionais da área, façam muito bem, isso vai trazer insights riquíssimos para todos nós. E falando um pouco sobre o mercado financeiro, né? Qual foi um desafio dentro da sua carreira, né? Conta um desafio ou um caso para nós. Eu acho que o maior desafio da minha carreira, acho que eu não vou nem colocar no âmbito de lidar com algum cliente, mas da minha própria carreira em si, né? Acho que da movimentação que eu fiz. Acho que é interessante porque eu saí de fato de coordenador de CS, de fato, né? De Customer Success da Suno, para uma área de consultoria, que em tese o escopo é totalmente diferente. Eu acho que esse foi um grande desafio que eu tive que lidar na minha carreira. Foi recente, né? Foi maio do ano passado, e eu acho que acabou sendo um desafio, poderia ter sido amenizado, eu imagino, mas eu acabei, acho que, negligenciando um pouco a atuação que eu teria na outra área. Eu estava muito confortável em CS, como você falou, acho que
eu busco sempre me aprimorar, ler artigos, então era uma área que eu já sabia onde pesquisar as informações, tinha os contatos, estava muito confortável lá. Quando eu fiz essa transição para a consultoria, eu acho que eu acabei negligenciando um pouco esse processo. Então, quando eu mudei de área, foi como tomar uma porrada assim, muito forte, porque mudou muito o jogo, porque na minha cabeça, a minha atuação seria 100% diferente, porque o escopo, se você vê no papel, não tem nada de CS lá dentro. E demorou para cair a chave, e acho que aqui até é uma dica que eu posso dar para quem é de CS e quer fazer alguma transição eventualmente, que é o quê? Eu cheguei numa área de consultoria, que, por exemplo, até falar do Kalim, né, que é amigo meu. Ele tem 10 anos de experiência no mercado financeiro, tem a mais alta certificação do mercado. E eu cheguei lá, né, meio que imaturo ainda nesse setor, e eu falei, como é que eu vou competir com ele? Né? E demorou para cair a ficha de que justamente o meu diferencial seria o meu conhecimento de CS. Então, quando instalou essa virada, eu comecei a aplicar tudo que eu estava usando em CS, na área de fato de CS, só que para consultoria também. Então, eu ajudei a montar a jornada do cliente da consultoria, as pesquisas relacionais e transacionais da consultoria. Hoje, as minhas metas, né, 4 metas que eu tenho, são todas que poderiam ter numa área de CS, né, de renovação, né, de CSAT, por exemplo. Então, eu acho que essa transição deu muito certo quando instalou essa chave. Eu acho que isso que eu defendo muito. Eu acho que se você está trabalhando na área de CS, você tem uma grande vantagem, porque o leque de oportunidades depois para você entrar em outras áreas é gigantesco. Porque você pode aplicar CS independente de onde você estiver. Então, acho que esse foi um desafio que eu tive que passar. Demorou um pouco para instalar, mas quando instalou, acabou sendo meu diferencial lá dentro hoje. Bacana, muito interessante. O mercado financeiro ele é um mercado que está em alta, as pessoas estão cada vez mais investindo, apesar que nem se compara o nicho de pessoas que são de fato investidoras no Brasil, quando nós comparamos o mercado americano com o mercado europeu, com outros tipos de mercado. Né? E falando um pouco, a gente até fugiu do tema, mas é uma curiosidade, né? Já que nós estamos aqui com um especialista dentro desse assunto, como que você vê a maturidade do mercado brasileiro em investimentos hoje? Ainda mais num cenário como estamos vivendo, né? E como recomendação de consultor mesmo. Olha eu tirando aqui, já tietando o consultor. Eu acho que bem similar ao mercado de CS. Eu acho que no Brasil também está muito incipiente, é uma porcentagem assim, marginal das pessoas que investem. E dentro dessa parcela dessa amostra tem muita gente que, apesar de investir na prática, também não sabe muito bem o que está fazendo. Acho que precisa de um norte. Acho que o tema de educação no Brasil já é um tema que precisa ser muito melhorado, mas isso é uma questão conjuntural até. Mas a educação financeira, você vê pouquíssimas escolas hoje no Brasil como um todo falam sobre educação financeira. Quase nenhuma. E claro, eu acho que o investimento está dentro, né, do âmbito de educação financeira, então acho que a gente deveria começar por aí. Então eu vejo que é um mercado que está tendo uma crescente muito rápida, recentemente, mas ainda assim a gente tem um mar, assim, um oceano azul absurdo assim, no Brasil para esse tema. Então acho que a consultoria até da Suno é um facilitador para as pessoas que têm esse pré-entendimento e querem saber aprender sobre educação financeira e investimento com alguém especializado no assunto. Então, ela faz meio que essa ponte hoje, a consultoria. É uma consultoria que a gente chama de fiduciária. Então, a gente não vai pegar nenhum rebate, por exemplo, de venda de produto ou do seu patrimônio. Vai ser um valor fixo, no qual a gente vai te auxiliar, vai dar sugestões e cabe a você daí fazer o estudo, né, e depois aplicar. Então, acho que esse modelo de consultoria é um business que vai aumentar cada vez mais aqui no Brasil. Hoje ele está muito concentrado, eu acho que é região aqui de São Paulo, mas eu vejo já se expandindo assim, para todas as regiões assim, do Brasil. Eu vejo muita evolução assim, nos próximos 10, 20 anos. E quem quiser consultar e quem quiser participar desse movimento, eu falei, eu tenho vontade de investir, eu não sei como que a pessoa chega até o Sato para que o Sato auxilie essa pessoa a fazer os investimentos? Acho que hoje tem muitos consultores, né, especializados. Eu acho que hoje eu acho que um problema que as pessoas que buscam acabam tendo é o excesso de informações também, porque você vê muita questão, né, imagino que você já viu, né, de pirâmide financeira. Acho que esse que é um ponto que atrapalha muitas vezes a pessoa. Sim. É um pouco leiga, né? Acho que
tentando linkar com a pergunta que você fez, né? A pessoa que é um pouco leiga no assunto, ela não sabe fazer um bom filtro. Né? Então, às vezes, ela acaba caindo em esquemas corruptos como de pirâmide. E acaba gerando medo e insegurança em próximas ações. E vai espalhando para o seu entorno, que é um mercado que não é efetivo, que não dá para confiar. Mas acho que, como eu falei, a gente tem um excesso de informações, mas eu vejo isso como um lado positivo. Acho que cabe você ter profissionais bons e empresas que te auxiliem nesse filtro de informação. Eu acho que hoje a Suno como um todo, hoje a Suno é um grupo, né? Tem a parte de research, consultoria, asset, né? E wealth. Acho que a Suno como um todo, ela prioriza aquela que a gente comentou, o cliente em primeiro lugar. Então, acho que ela vai te facilitar até nesse filtro. Então, se você acessar, você pode, por exemplo, não necessariamente você necessita de um consultor. Você pode buscar informação diretamente em plataformas como o Suno e diversas, assim, né? Hoje tem muito material que está sendo publicado. Acho que o principal ponto de atenção é você saber filtrar essas informações. Legal. E é um ponto muito importante, né? Como se diz, tem informação para o bem e tem informação para o mal. É importante buscar instituições e profissionais sérios para poder cuidar e orientar e tirar toda essa insegurança que o brasileiro criou e esse estigma que não é um mercado seguro quando nós vamos para investimento em ações. E hoje todas as pessoas podem, e é acessível, é muito fácil acessar, né? Não é mais complexo quando há 10 anos atrás. Eu estava comentando até com ele no almoço aqui, né? Eu fiz economia e quando eu pisei a primeira vez, eu não vou falar o ano porque não tem essa necessidade, mas quando eu pisei a primeira vez na Bovespa, ali estava no segundo semestre, terceiro semestre da faculdade, aí uma moça chegou para mim e falou assim, olha, você não pode ficar aqui. Aí eu, por que eu não posso ficar aqui? E só haviam 2 meninas na sala, o resto eram todos homens. Porque a mulher é proibida de ficar no pregão. Mulher é proibida de operar no pregão. Isso a gente está falando daquele pregão que todo mundo gritava, ficava lá embaixo. Não é igual hoje, que é tudo eletrônico. Não, era aquele pregão. Então, quem quiser curiosidade, procure as imagens de pregões, onde todo mundo ficava levantando a mão e tenta achar uma mulher lá no meio. E aí eu me deparei com essa situação. Eu falei, como assim? Eu falei, como assim? Eu tenho que cumprir estágio na Bovespa. E se eu vou cumprir o estágio, como que eu vou cumprir o estágio se eu não posso ficar nem aqui? Entrar lá. Não, você pode ficar operando e assistindo lá da mesa lá em cima. E aí eu tive que subir porque não teve acordo. Né? E hoje tem uma praticidade enorme de um aplicativo de ter a informação e fazer um investimento em minutos. Exato. Né? E como que você vê as pessoas? Existe um público que mais está investindo ou menos está investindo hoje? Você vê algum cluster sobre isso ou é geral da população isso? Eu acho que tem, né? Acabou tendo esses preconceitos atrás, né? Sobre clusterizar demais no mercado financeiro, mas, por exemplo, até no âmbito que você comentou de alguém poder trabalhar. A minha própria namorada, a Rafa, ela trabalha na B3 hoje. Então eu vejo um movimento muito grande de unificação, assim. Acho que não tem mais a pessoa certa, o perfil certo para poder investir. Isso não só em etnia, gênero, mas também em classe, como você falou. É muito prático para você abrir uma conta em uma corretora, adquirir um produto da Suno, e ao mesmo tempo você não precisa de um patrimônio extremamente... Você não precisa ser um magnata, que tem muita gente que acha que precisa ter muito dinheiro para começar a investir. Eu não sou rico, então eu não posso investir na bolsa. Né? Exato. E não existe mais isso. Com R$10 você já consegue. Hoje, para você abrir conta em corretora, muitas são gratuitas, taxas de corretagem, muitas já zeraram. Então, acho que a porta de entrada hoje não está se abrindo cada vez mais, para quem tiver interesse. Acho que não tem mais barreiras acho que de modo algum. Acho que a tendência é cada vez mais crescer. E o público feminino eu vejo que cada vez está entrando mais. Você pode pegar até por perfis de Instagram. Sim. Muita gente, mulher com conta e sendo referências em investidoras e evangelizando esse mercado. Não, eu fico muito feliz, né? Apesar de... desde que eu sentei num posto de atendimento, eu não saí mais, porque eu me apaixonei por essa área de atendimento, mas eu confesso até hoje, e eu pergunto, falei, bom, foi uma frustração na faculdade, já superei, mas enfim, fica esse marcado, né? Ficou esse ponto marcado, e é muito legal hoje a gente ter mulheres e representatividades dentro desse mercado, coisa que antigamente, e eu não estou falando antigamente não, estou falando, gente, há poucos anos atrás não haviam, né?
Sato, muito obrigado por sua participação. Nós já estamos aqui decorrendo para o final, passa muito rápido o tempo. Eu gostaria de convidá-lo a fazer as considerações finais. Quais são suas últimas recomendações para os profissionais de CS, para o mercado financeiro? Um fechamento aqui para o nosso episódio. Acho que considerações finais é quem tiver ou não tiver ainda na área de CS, eu recomendo muito fazer uma passagem. É um setor muito interessante e o aprendizado que você vai ter em CS, como eu comentei, você vai poder usar em qualquer outra área. Para quem já está dentro, sempre focar bastante em metodologia, estratificar dados, criar plano de ação, saber paretar, saber de fato ter uma análise, né, ser bem data-driven. E o terceiro, que é o que eu vi, é você sempre puxar um mentor para a sua carreira, principalmente dentro de CS. Até falando do Rodrigo, ele foi um cara que me incentivou muito a buscar estudo, né, em CS. Então, acho que esse é o recado que eu quero dar. Rodrigo, ó, de novo. Você. Mora no nosso coração. Muito obrigada, Sato. Foi uma honra estar aqui compartilhando toda essa riqueza de conteúdo de CS, tão importante e relevante para evangelizarmos e trazermos mais fortalecimento para este segmento. Muito obrigada. E, pessoal, mais uma vez, deixo aqui as recomendações finais. Todas as segundas-feiras, um novo episódio do podcast Comitê de Clientes. Nós liberamos os episódios lá no Portal Customer, no YouTube, no Deezer e também na newsletter do Comitê de Clientes lá no LinkedIn. Então, assine a news para você ficar e receber todas as notificações e também assinando os canais para receber e não perder nenhuma novidade nossa. Eu sou Euriale Voidella, especialista em clientes. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.